Bruno, paramos aí! Você, YouTube, sentiu a minha falta? YouTube, você sentiu a minha falta? Claro Sim. que não. Claro que vocês não sentiram a minha falta, porque com dois apresentadores maravilhindos da semana passada, Bruno e Jordan Alencar, com essas vozes maravilhosas, vozes de radialistas, vozes de narradores, vozes de narradores de livro, tipo de Harry Potter, para você. Enfim, a gente está mudando de assunto, a gente está muito aéreo. Então, vamos que vamos. Se você quiser ver os outros vídeos, ver essas pessoas maravilhosas apresentando o vídeo passado, é só clicar aqui embaixo no perfil do da nossa Casa Espírita Cristã e procurar lá o estudo da arte. Aqui vai ter duas playlists. A primeira playlist se diz respeito ao livro de Leon Denis, um estudo maravilhoso, foi muito, 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 muito bom. Eu preciso até rever alguns estudos lá para a gente poder falar sobre o assunto lá na equipe do som, né, Bruno? E tem agora sobre esse livro Círculos de Estudo, Espiritismo e Arte, também que a gente está fazendo. Então, vá lá, pode curtir, pode compartilhar, pode comentar aqui. Se quiser participar, embaixo, na verdade, nos estudos passados, tem um link que você pode procurar na descrição que te leva exatamente para o nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp, que todas as 21 horas recebe um link maravilhoso pelo nosso querido Wendel. Um beijo, Wendel, que te leva para essa sala maravilhosa para a gente estudar, falar, para a gente excomungar as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas angústias aqui também, porque esse grupo também é para isso. Ok? É isso. Vamos ao estudo e sem mais delongas. A arte em O Livro dos Espíritos. Muito legal, hein? A arte como meta de materializar a beleza invisível de todas as coisas, despertando... a arte tem como meta materializar a beleza invisível de todas as coisas, despertando a sensibilidade e aprofundando o senso de contemplação, promovendo o ser humano aos parâmetros da espiritualidade. Olha só que legal essa frase, muito bacana. Graças à sua contribuição, o bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua, o enfermo se renova, o infeliz se redescobre, e todos os outros indivíduos ascendem na direção dos grandes cimos. Isso é legal, porque o bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua, o enfermo se renova. A arte, né, é como se fosse aquela questão que algo que lhe falta, né? Isso é o mais interessante também. E o mais interessante também é que ela não só acalma, né? Se o enfermo precisar de algo, ela renova. Se o infeliz precisar de um ânimo, né, ele redescobre. Isso é o mais legal que eu achei da arte. Ela não é algo específico, né? Algo taxado, algo pronto, algo certo, né? O que lhe faltar, a arte ela é extremamente moldável para poder te atingir de uma forma positiva. Isso que é o mais legal. A arte permanecerá no mundo assinalado as fases de progresso ou de tormento das criaturas, porém oferecendo sempre harmonia e trabalhando sentimentos elevados. Desse modo, evolui do grotesco ao transcendental, aprimorando as qualidades e tendências que estarão sempre à frente dos comportamentos de cada época. Lentamente, às vezes com rapidez, a arte se desenvolve, alterando os conteúdos e melhor qualificando a mensagem de que faz portador.
Viana de Carvalho. É o espírito que está em atualidades do pensamento espírita. Aí, ó, outra referência pra gente buscar aí de coisas espíritas falando sobre arte. Eu não conhecia, não. Isso É aí também. verdade. Livro dos Espíritos. Bondin e Jafé, não sei se é Jafé, não sei. Enfim, espero que ele não mencione de novo. Vai mencionar ali embaixo. Mas tudo bem. Sobrenomes conhecido por aqueles que se dedicam a estudar o espiritismo, em especial o mecanismo que deu origem ao livro, o seu livro base, o Livro dos Espíritos. Caroline Bondin, Julie Bondin, Jafé, obrigado. Celine Jafé, adolescentes com idades de 14 e 18 auxiliaram, mediante suas mediunidades, o pedagogo francês Hippolyte Rivail, a organizar e revisar as primeiras edições do Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, inicialmente com 501 perguntas, e que teve a sua segunda edição a relação de 1.019 questões, que prevalecem atuais até os dias de hoje. Ao editá-lo, o autor utiliza-se do pseudônimo Allan Kardec, ofereceu à sociedade da época e da atualidade reflexões sobre a natureza divina, as causas primárias, a evolução, o mundo dos espíritos, conceitos sobre leis morais, ponderações sobre o futuro dos homens, seu estado após a morte e etc. As manifestações artísticas também despertaram o interesse de Allan Kardec. Entre os questionamentos realizados aos espíritos, 8 perguntas objetivas sobre o tema arte foram feitas. Suas respostas devem ser objetos de estudo dos fazedores e interessados em compreender a manifestação artística e sua relação com os temas doutrinários. Sugerimos que elas não sejam estudadas isoladamente, mas dentro do contexto do livro em que elas se encontram. Como exemplo, podemos citar a questão 245, na qual Kardec questiona se o dom da visão é limitado para o espírito, se é localizado em algum órgão e se eles precisam da presença de luz para ver. A resposta, ao responder, eles esclarecem que o espírito desencarnado não precisa da luz exterior e que a visão é percebida por todo ser, não por um órgão específico. Kardec questiona, então, sobre os sons e os espíritos perceberiam da mesma forma, questão 249 e 249A, o que é confirmado pela espiritualidade, indicando que, em estado de liberdade, essas percepções deixam de estar localizadas em algum órgão. Faz, então, Kardec a pergunta... É igual aquele negócio que o Stetta trouxe, né, acho que no finalzinho do Espiritismo na Arte, que ele fala das cordas vibrantes, que as coisas vibram no espírito e ele sente. Quando ele explica bonitinho aquele negócio de como os espíritos não ouvem igual a gente ouve, e que as emanações elas fazem vibrar dentro dele de um jeito muito doido. Verdade, isso aí é muito legal, né? Inclusive, nessa questão, ele falou também que... Acho que na verdade, foi uma conclusão minha de que talvez a música seja uma comunicação lá no mundo espiritual exatamente por isso, né? Acho que a gente, concluindo com o que ele falava, né? Com a emanação energética da música, talvez seja a forma com que você se comunique, né? Literalmente no mundo espiritual. Então, quando você faz uma música, você está literalmente se comunicando com outra pessoa através dessas ondas sonoras diferenciadas, né? No mundo espiritual, claro. Né?
Claro que em algumas situações eu acho que vai ter a fala mesmo, né? Em algumas moradas espirituais, mas em outras eu acho que a própria comunicação deve vir por esse tipo de vibrações diferentes, que não há uma comunicação por esse tipo de falas, né? Isso que é o mais interessante. Eu achei interessante também, né, essa lembrança de que é o ser como um todo que percebe o som, a visão, e aí a gente percebe que não necessita de um órgão específico, mas é o nosso ser como um todo, que através das sensações, que consegue enxergar o outro na minha frente, que consegue ouvir o outro, escutar, sentir, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque explica muito como a música, como o próprio Espiritismo na arte trouxe, né? É uma forma de comunicação. Porque elas não precisam de instrumento para fazer a nota passar pelo ar, porque não tem ar, não tem oxigênio naquele plano da vida. O oxigênio, na verdade, tem oxigênio, só que não é necessário para viver, como é necessário para o corpo físico propriamente dito, né? E necessário para fazer música, já que você pode manipular os fluidos. E aí, à medida que a gente está mais desmaterializado, fora do corpo, a gente tem maior possibilidade de atuar sobre o fluido, né? E a música é essa transmissão do sentimento através de uma harmonia, de uma melodia. Eu achei isso muito bonito porque isso vem na própria natureza do espírito, que é a fala, o pensamento, tudo isso acaba por ser um instrumento mais fácil, de fácil uso, porque não existe um só órgão. Porque, por exemplo, se a gente é surdo e o órgão está com defeito, por assim dizer, não é, tanto que é uma forma de deficiência, né? Deficiência auditiva, a gente não escuta, mas lá do outro lado, como não é só o ouvido que escuta, é tudo, aí são outros 500. Então, eu achei interessante, né, essa introdução que ele traz, que a gente tem que levar de acordo com tudo aquilo que os espíritos estão trazendo no livro dos espíritos para entender a arte, porque a pergunta de arte é consequência disso. Não dá para entender como uma música ela é transmitida se não entender que o espírito ele ouve de maneira diferente da gente. Ele não precisa de ter ouvido apenas para ouvir. Ele tem todo o ser dele enquanto espírito, né? E aí esse que é o ponto importante. É legal lembrar também que o espírito em si ele não tem uma forma pré-definida. Ele é o perispírito que ele molda que tem uma forma, que dá forma para ele. Então, é o perispírito que trabalha muito nessa questão da arte, como um grande instrumento, literalmente, né? Enfim, foi isso que eu fui me lembrando também com o que vocês falaram. Legal que a gente vê referências de muitas coisas, assim, né? E que, inclusive, na própria arte, dependendo, tudo tem uma linguagem universal, né? Tipo, as cores é uma linguagem universal, né, cara? Tipo assim, azul é azul, só não é azul pro daltônico, né? Não sei, quer dizer, quais são as cores que o daltônico não vê. Mas azul é azul aqui na China, tá ligado? Ou no Japão, ou sei lá, em qualquer lugar do mundo, né? E na música também, né? Um dó é o mesmo dó aqui e lá, sacou? Então, assim, um plié também é tudo aqui e tudo lá, né? Então, um pulo é tudo aqui e tudo lá, né? Então, parece que a arte nos conecta sempre de uma forma muito conjunta, assim, né? Muito universal, e acho que isso é legal. E me lembrou a fala de Jesus também, né? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Acho muito maneiro. Muito bacana. Maria, como sempre, não fala nada, mas no chat é bombando, bombardeando a gente de informação. Sigamos. Só joguei em direto, joguei a bomba na mesa, é isso mesmo. Faz, então, Kardec a pergunta registrada como a de número 251. Os espíritos, Os espíritos são sensíveis à música? Olha que pergunta interessante, cara. Nunca tinha visto mesmo. Nem ouvido falar. Referi-vos à vossa música?
que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma suave melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certos prazeres em ouvir as vossas músicas, por não lhes ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, em razão de terem muito desenvolvidas as suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Legal que belo tá ali, né? Quanto mais belo e suave. Outra coisa, quer ver? Tem muito desenvolvido. Aqui, ó. Em razão de terem muito desenvolvido as suas qualidades sensitivas. Isso é o mais legal. E Leon Denis fala muito sobre isso também, né? Porque aqui a gente tem as nossas qualidades ainda sensitivas, por estarmos presos, inclusive, à matéria, muito limitada, né, cara? Então, tem uma certa parte, inclusive, que ele fala da música, que a nossa música é tão pouco evoluída que a gente precisa de fazer batuques e como é que ele chama? E porradas, né? Dar porradas nas paradas para poder a gente transmitir som, né? Então a gente precisa bater na tecla do piano, às vezes forte, para poder emitir um som, né? A gente precisa fazer ranhuras numa corda para poder fazer som, né? E comparada a essa questão espiritual, a gente ainda está, como diz ele ali, inclusive, como um canto do selvagem para uma suave melodia. Fala, gatão, fala aí. E a gente lê isso, mas apesar disso, a música terrestre, quando ele fala aqui de que... Eita, tô tentando abaixar a mão e não tá dando certo. Eita, tô apanhando aqui da tecnologia. Tá, depois eu faço isso. Ele fala aqui que, não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música. E isso leva a gente a algumas coisas interessantes, porque, tipo, apesar da nossa música ela ainda ser muito vulgar, ela não ser nada comparada à música celeste, ela ser um devaneio de gente que não, da gente que não tem nem sentido para poder perceber, ela tem um propósito muito importante. A gente vê de relatos de muitos espíritos que são resgatados durante apresentações artísticas. A gente tem zibilhões de relatos disso no MRS, principalmente, que é o encontro aqui, né? Que são os relatos que a gente tem acesso. Então, apesar da nossa música ela ainda ser muito mundana, ela ainda ser muito material, ela ainda ser muito isso, muito aquilo, ela pode ser muito importante para um monte de gente. E é uma coisa legal isso, porque, assim, a evolução natural é necessária, mas isso não quer dizer que a gente não pode fazer nada bom com o que a gente tem hoje, sabe? Isso é muito legal, porque a gente fica imaginando que, tipo assim, às vezes uma resposta dessa, às vezes ela pode meio que deixar a gente meio assim, que tipo assim, nossa, tipo, a música celeste é tão maior, tão melhor do que a nossa, a gente não tá fazendo nada, então, tipo, tudo que a gente tá fazendo aqui parece que é meio trabalho à toa, sabe? Se a gente vê, encara por um lado, porque a gente tá fazendo uma arte que é tão selvagem, tão rudimentar, mas quando a gente percebe que, tipo assim, espíritos vulgares existem. A gente é espírito vulgar. A gente não é espírito de luz que dá resposta no livro dos espíritos, não. A gente é o espírito vulgar que gosta da música que a gente ouve. Então, a gente consegue fazer muito bem com as músicas que a gente tem aqui. Eu acho que essa é a parte mais legal. A gente usar bem as coisas que a gente tem. Mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja
nada comparado a um espírito de luz, porque a gente não vai ter nada que ajudar um espírito de luz. A gente não vai ter nada que tocar o coração de um espírito tipo Emmanuel. Eles que estão aqui para ajudar a gente. Mas a gente consegue, com a nossa arte, que ainda é rudimentar, tocar o coração de alguém que está um pouco mais endurecido que a gente. Isso é uma coisa legal. Opa, e eu também estava tocando dentro disso sobre o início desse próprio capítulo que a gente estava lendo ali, né? A mensagem do... Eu esqueci o nome, se é Vinícius, do rapaz lá. Viana, passou perto, de Vinícius para Viana até vai, ver. O Viana de Carvalho, ele estava falando ali para a gente sobre a questão de como a arte ela é esse processo de sensibilizar, né, as pessoas. Aí, ó, o bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua, o enfermo se renova, o infeliz se redescobre. E aí ela fala como ela trabalha com a sensibilidade. Para mim, a arte é um exercício da sensibilidade, e é por isso que os espíritos falaram nessa pergunta da comparação, né, da nossa música com a música deles, porque eles têm desenvolvido maior a própria sensibilidade. Ali, ó, razão de terem muito desenvolvidas a qualidade sensitiva. Então você percebe, né, que começa o capítulo trazendo que a arte ela é esse exercício para a sensibilidade, exercício para entrar em contato com aquilo que a gente não estava entrando em contato ainda, né, para uma possibilidade de cura e tudo mais. E para frisar um exemplo importante, o André Luiz em nosso lar, a gente está estudando lá no Obreiros da Luz, o nosso lar. E aí tem o capítulo 3 da oração coletiva, o André Luiz, ele relata que quando ele está na enfermaria, ele sente, depois de comer, né, tomar água fluidificada, que ele não sabia que era água fluidificada ainda, ele ouve uma melodia, uma canção, e ele se sente na hora revigorado. E aí você percebe, né, o quanto a música, por exemplo, ela trabalha com a sensibilidade da gente. Quem nunca parou para escutar uma música e se sentiu muito bem? Eu falo isso porque eu vivo isso algumas vezes, né? Quando eu ouço uma música de algum artista, seja espírita ou não, que toca a gente de um jeito, a gente pode se sentir bem, a gente pode se sentir leve, a gente pode se sentir emocionado. E é porque a arte é esse exercício de sensibilidade. Olha quanta coisa a gente pode fazer com a nossa música, como o Bruninho trouxe, né? Mesmo que ela não seja a mais sublime de todas ainda. Mas é bom que a gente pare para pensar, para refletir o quanto a arte ela é esse instrumento de exercício da sensibilidade, esse instrumento de amadurecimento moral, emocional nossa, porque embora ela seja feita com a racionalidade também, que precisa pensar, raciocinar, que precisa trazer algumas reflexões importantes, ela é feita principalmente com o coração, com o sentimento. E de sentimento para sentimento, evidentemente, a gente se sente conectado, a gente se sente tocado internamente, porque às vezes a música ela toca algo que a palavra não conseguiria alcançar. E se a música for uma música instrumental, por exemplo, ou quando é uma música que não é instrumental, a letra ela consegue através daquela melodia traduzir alguma coisa importante que alcança as pessoas. Então, eu achei muito bonito essa questão, né, de como as qualidades sensitivas muito desenvolvidas fazem eles sentirem mais prazer ouvindo a música de lá. Só que essas qualidades sensitivas muito evoluídas, elas começam a ser evoluídas quando a gente está se conectando com a arte do lado de cá, especialmente a música, porque ela lida principalmente com a questão das emoções do sentimento por meio do som. O som penetra em nós, nossa alma, nosso ouvido, ela chega na nossa alma, se a gente permitir isso e começa a desenvolver essa sensibilidade, principalmente se for uma música que ela trabalhe muito bem isso, né? Como a gente conversou um pouco da poesia, a poesia ela também faz isso. Quando você lê uma coisa sobre uma árvore e está correlacionando a árvore com a vida, e tem uma música que fala sobre isso, transformando essa poesia em música, você se sente mais tocado ainda. E eu lembro muito do Esteta, salvo engano, ou no Massanet, falando que a música
que toda arte é importante, toda arte é incrível. Só que a música ela tem um alcance, algo singular nela, diferente nela, que toca todo mundo. E eu acredito que seja por isso, porque é o sentimento e a sensação em movimento, desenvolvendo o que? Essa sensibilidade, essa qualidade sensitiva que a gente precisa aprender a desenvolver. Então, eu acho que é um ponto extremamente importante. Obrigado, Bruno. Foi o Esteta. Cara, acho que quanto mais a gente vai evoluindo nessa questão, melhor. Inclusive, o Estevão também é ele que fala, né? Qualquer consoma arte, seja lá qual for, né? Então, assim, não importa, né, cara, qual for a arte, mas você consome ela e degrau a degrau você vai evoluindo. É tipo a gente, cara. Eu que sou dos anos 90 aí, já tô velhinho. Antigamente, a gente utilizava só o celular, né, cara? Utilizava o orelhão e tal, etc. Mas hoje a gente evoluiu de tanta forma que não é mais necessário se utilizar o orelhão, né, cara? Cada um já tem seu próprio telefone celular, né? Inclusive, daqui a pouco a gente também já não vai mais utilizar a própria chamada, né, cara? A gente já está pouco utilizando a chamada, a gente sempre se comunica mesmo por voz, o VoIP mesmo e mensagem, né, cara? Então, assim, daqui a pouco acho que nem isso, né? Daqui a pouco eles vão arrumar uma outra parada, sei lá, mano, que a gente vai conseguir se comunicar sem nada, né? Só pensamento, pensamento. Já Telepatia. pensou? Cara. E aí não vai ter mais essa questão de... Já pensou? Eu, como professor, por exemplo, tive aula de Libras. Mas, pô, para você manter a Libras, você tem que realmente conviver com pessoas de Libras, porque é a língua, né? É como inglês e tal. Você tem que conviver com pessoas do Libras e tem que praticar todo dia, cara, todo dia. Eu tenho alunos com Libras, né? E às vezes eu me sinto muito... Porque eu interajo muito com os meus alunos, eu gosto de ter essa relação com os alunos, assim, né? Próximo, de conversar, brincar. E eu não consigo interagir com os meus alunos surdos, né, cara? Porque eles só conversam em Libras. Eu só dou bom dia para eles, que eu até esqueci, cara. Bom dia, eu acho que agora eu esqueci. Bom dia é assim, ó. É assim? Eu não lembro agora. Esqueci. Eu acho que é assim, Bruno. Boa coisa, depois me confirma. O boa tarde eu sei que é assim, ó. Boa tarde. Então, assim, e aí eu não sei, toda vez que eu vejo com ele deve falar, esse professor não bate bem na cabeça, não, porque toda vez que ele me vê, ele me dá bom dia ou boa tarde, só isso que ele fala comigo, ele não deve bater bem, não. Então, assim, sabe, e aí quando a gente poder se comunicar evoluindo mais ainda através só dessa telepatia, tal como se fosse, né? A gente vai conseguir interagir muito mais, né, com as pessoas, entender melhor, né? Acho que vai ser muito mais interessante. E uma última coisa que eu queria falar, né, o Bruno tocou numa parte muito importante, né? Que eu acho que, na verdade, Bruno, a gente está aqui não é à toa, né? Então, quando a gente faz essa arte pouco evoluída, é exatamente para poder auxiliar as pessoas, né, cara? E a gente sempre imagina que a gente precisa evoluir para poder ajudar. E, na verdade, os espíritos, na verdade, eles contam com a gente do jeito que a gente é mesmo para poder ajudar, cara. Porque senão não tem como, né? A gente nunca vai conseguir. Inclusive, o jeito que a gente ajuda em alguns auxílios, né? O choque anafilático, é anafilático que chama, esqueci, cara. É anímico, choque anímico. Anímico, obrigado. Anafilático é outra parada. É quando você toma uma parada que não tipo uma alergia e você fica doidão, né? Fecha a garganta, tá, etc. O choque anímico mesmo que se não fosse, né? Imagine, senão os espíritos podiam se comunicar diretamente com as pessoas que precisam lá, os espíritos, mas não, eles precisam desse canal pouco evoluído que somos nós para poder salvar espíritos, né, cara? Então, mesma coisa. Enfim,
Vamos que vamos. Voltar a leitura aqui. Você ri, né, Maria? Você só ri. Eu Voltar vou para a falar leitura, nada. Leandro. Já são 10h03, pô. Eu parei de compartilhar Beleza, aqui. então, onde é que a Se gente quiser, parou, Bruno? Vocês que sabem, amigo. Se a gente começou um pouco mais tarde, a gente pode ir um pouquinho mais, mas vocês que Vê sabem. quanto falta aí, gatão. Vê quanto falta aí. Qualquer coisa a gente para, não tem problema, não. tem um parágrafo aqui, e aí ele começa uma outra parte. A gente pode ler aqui. Pouquinha coisa. Ah, então A gente beleza. entra nas questões. Vamos só ler esse parágrafo aí, a gente acaba aí ali, onde que você mostrou. Ao Achei 10. estudar a questão 251, juntamente com as questões 245, 246, 247, 248, 249A, obtém-se uma melhor compreensão de como a música pode ser percebida pelos espíritos. Em alguns trechos, o Livro dos Espíritos, Kardec utiliza da comparação com a arte, a sua aprendizagem e o uso de instrumentos musicais como imagens para ilustrar alguma explicação necessária. Mas, neste caso, o assunto diretamente não é arte. Não é arte. Trata-se apenas de recursos estilísticos. Como contribuição aos estudos sobre a arte e sua relação com o espiritismo, apresento as questões objetivas que Kardec fez aos espíritos com suas respostas, comentários e minhas sugestões de outras questões do mesmo capítulo que devem auxiliar a melhor compreensão do assunto. Legal. Vai ficar um gostinho de quero mais, mas a gente vai continuar, então. Parou aí. Show de bola! Foi muito bom. Foi curtinho hoje, mas a gente teve uma conversa inicial também muito boa, foi uma conversa muito legal e tal. Inclusive sobre arte. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do estudo. Aí, ó, as conversas não ficam gravadas. Se vocês quiserem fazer parte das conversas, vão ter que vir aqui segunda-feira, 9 horas. É isso aí, exatamente. Isso aí. Cola com a gente que é sucesso. Você vai passar de ano. Inclusive, todo mundo sendo vacinado aí, daqui a pouco vai rolar um encontro aí, hein, cara? Ó. É possível já, ó. Em novembro toma a segunda dose, gente. Dezembro já vou estar on. Eu já tomei a segunda dose, já estou on aí, ó. Já posso ir na final da Libertadores. Já tá comprando a passagem, né? Quem me dera, cara. Quem dera fosse fácil, né? Flamengo não é fácil. Não. Inclusive de arrumar ingresso. Mas vamos lá. Vou fazer a nossa oração aqui também. Estou com vontade de orar hoje. E aí a gente agradece a galera. E é isso. E assim, Pai, agradecidos, próximos desse espírito tão evoluído que é o Allan Kardec, que nos auxilia tanto com a sua codificação, através de mais outros espíritos tão evoluídos que têm tanto a nos oferecer, principalmente no campo da arte. Estamos hoje estudando a arte para que no futuro possamos cada vez mais utilizá-la como uma ferramenta de crescimento, como uma ferramenta de potencialização da sua seara do bem, da sua seara de amor. E sabemos que todos esses estudos não são em vão. Já é de conhecimento nosso de que já aos poucos, com conta-gotas, os assuntos de belo e bom, de arte, do movimento da arte espírita, vem surgindo, vem brotando, vem crescendo e galgando degrau a degrau para se tornar essa ferramenta poderosa dentro dessa doutrina que é a terceira revelação.
Obrigado, nos dê força, nos dê coragem, nos dê fé e positividade para seguir em frente, Senhor. Muito, muito obrigado e que assim possa ser. Assim seja, meus queridos. Assim seja. É isso aí, galera do YouTube. Um forte abraço e até mais. Tchau!